é apenas uma maneira encontrada pelo salmista para expressar a maneira como que Deus se relaciona com o tempo. Isso não significa que o que aconteceu há 1100, 1300, 1800 anos atrás, Deus não se lembre. O que o salmista está nos ensinando é que Deus, ele enxerga toda a história como uma coisa só. Passado, presente e futuro, eles estão diante de Deus como uma coisa só. Por outro lado, presta atenção no que diz o apóstolo Pedro. Naquele texto famoso, lá da sua segunda carta, capítulo 3, ele vai citar o salmista e ele vai dar uma informação a mais. Ele vai dizer assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Percebeu a diferença? É bem sutil. Pedro está aqui, citando o salmista, mas Pedro nos oferece um detalhe que o salmista não dá. Pedro diz assim: um dia é como 1000 anos. Ou seja, qualquer dia, do ponto de vista divino, parece durar 1000 anos. Que coisa impressionante. Ou seja, é como se esse dia jamais terminasse. Mas como se Deus estivesse sempre vivendo esse dia. Ou seja, qualquer dia para Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, qualquer dia para Deus parece estar acontecendo continuamente. Então você junta lá a expressão do salmista com a expressão do apóstolo Pedro, e qual é a conclusão que nós chegamos? Qualquer período extremamente longo de tempo, para Deus, é como se tivesse acabado de acontecer. E ainda, qualquer período muito curto de tempo, um dia, por exemplo, é como se durasse para sempre. Moral da história: o que aconteceu para Deus jamais deixa de ser presente. Deus vive o início, o meio e o fim da história como se fosse uma coisa só. Por isso que Ele é eterno, por isso que Ele é infinito. Por isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 46, falando, Deus falando através de Isaías: eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Porque Ele sabe, porque Ele vive uma existência completamente diferente da nossa. Começou, tempo, são definições, são conceitos que não se aplicam a Deus. É o que o atributo da infinitude de Deus nos mostra. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora olha que coisa impressionante. Diz a Bíblia que, apesar de estar acima e de não ser influenciado pelo tempo, diz a Bíblia que Deus, Ele age no tempo. A ação divina acontece no tempo e não fora do tempo. Abra aí Gálatas 4. Versos 4 e 5. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gente, o que Paulo está nos dizendo aqui?
que Deus estava atento aos acontecimentos que se sucediam no tempo. E quando chegou o momento certo, Paulo vai dizer que era a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, apesar de estar acima e de não ser influenciado pelo tempo, Deus age no tempo. Outro texto que mostra a atuação de Deus no tempo, ou dentro do tempo, é Atos 17. Abra aí. Atos 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabelece um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Gente, essa afirmação de Lucas, ela inclui, olha só, uma descrição de como Deus agiu no passado. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Essa afirmação inclui a maneira de Deus agir no presente, porque Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E essa afirmação de Lucas inclui uma ação divina nos dias que estavam por vir, ou seja, no futuro. Ele estabelecerá um dia em que irá julgar o mundo. Então, o nosso Deus, apesar de estar acima e de não ser influenciado pelo tempo, Ele age no tempo. 3 aplicações para as nossas vidas sobre esse atributo de Deus. Primeiro, a eternidade de Deus, ela realça a nossa finitude, ou seja, refletir e ponderar sobre a eternidade de Deus nos mostra como nós somos efêmeros, finitos, limitados, passageiros, e essa reflexão deve nos levar, como diz a Bíblia, a remir o nosso tempo. Precisamos aprender a remir o tempo. Por isso que o salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, gente, ao contrário de Deus, nós temos os nossos dias contados. Todos nós aqui nascemos com prazo de validade. Ao contrário de Deus, nós temos os nossos dias contados. Nós não vamos viver para sempre nesse mundo no qual nós estamos. E aí, tal realidade, diz a Bíblia, a compreensão de que nós somos finitos e limitados, ao contrário do Deus que é eterno, deve nos levar a refletir sobre várias coisas acerca das nossas vidas. E uma das reflexões que esse assunto deve infundir em nós é sobre prioridades. Quais são as prioridades das nossas vidas? Não dá para fazer tudo. Você não é Deus. Você não tem tempo de fazer tudo. Spurgeon dizia que para o pastor é muito mais importante saber dizer não do que saber grego e hebraico.
Spurgeon dizia assim: olha, não importa quantas coisas o pastor tente fazer, sempre vai ter mais coisas para ser feito. Sempre vai ter. E aí então ele diz assim: algumas coisas boas, presta atenção, coisas boas, que tentam exigir a atenção do pastor, precisam ser deixadas sem fazer. Isto é preciso acontecer para que ele possa fazer aquilo que é mais excelente. No caso aqui, preparar-se para pregar. Nós, criaturas finitas, nós precisamos aprender a chegar para uma pessoa, para uma proposta, para alguém, e sem nenhum constrangimento dizer assim: não, não posso, não quero, não vou. Dizer não para coisas boas, coisas agradáveis. E em algumas situações até para oportunidades maravilhosas. Se o seu limite de tempo, baseado em prioridades mais elevadas, não deixar espaço para essas coisas, meu irmão, não tenha constrangimento de dizer assim: não, não vou, não assumo, não posso, não quero. Isso nunca é fácil, nem é agradável, mas é o correto. Alguém uma vez observou o seguinte: para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que perdeu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um trem. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a alguém que ganhou a medalha de prata numa competição de natação em uma Olimpíada. Jonathan Edwards dizia assim: é possível perder dinheiro e recuperá-lo mais tarde. É possível perder a saúde e ainda assim recuperá-la. É possível perder um relacionamento e restaurá-lo depois. Mas a perda do tempo, para nós seres humanos, jamais será recuperada. Rubem Alves, ele diz: quem sabe que o tempo está fugindo, descobre a beleza única do momento que nunca mais existirá. Então, irmãos, quando nós estudamos sobre a eternidade de Deus, esse Deus que é infinito, imediatamente nós somos levados a pensar na nossa limitação, na nossa finitude, como a nossa vida é efêmera, e como diz Tiago, é como uma neblina, um vapor que passa, que logo se dissipa. E essa percepção de que nós somos limitados e temos muito pouco tempo deveria nos levar a estabelecer prioridades nas nossas vidas. O que é prioridade na sua vida? A eternidade de Deus nos ensina isso. Estudar sobre o Deus eterno nos leva a pensar sobre o que é essencial e importante nas nossas vidas. Estabeleça prioridades e viva para essas prioridades, sabendo dizer não para aquelas coisas que atrapalham a sua prioridade. Há um escritor que ele diz assim:
pensando sobre a finitude e a rápida passagem do ser humano por esse mundo, ele diz assim: logo estaremos na eternidade, e então perceberemos que importava muito pouco se algumas coisas eram feitas ou não. Contudo, agora, corremos como se aquilo fosse de importância máxima. Quando éramos crianças pequenas, recolhíamos animadamente pedaços de telhas quebradas, varetas e lama para usar na construção de uma casa e de outros pequenos prédios, e se alguém os derrubasse, nós ficávamos extremamente tristes e como chorávamos. Hoje, no entanto, compreendemos que aquelas coisas não tinham grande valor. Um dia será assim para nós lá no céu, quando compreendermos que algumas das coisas às quais tanto nos apegamos na terra eram fixações infantis. A eternidade de Deus nos ensina que nós somos finitos, passageiros, e nos leva a entender que nós precisamos estabelecer nas nossas vidas prioridades. Segundo, a eternidade de Deus nos ensina que o inimigo da terra será um aliado no céu. O inimigo desse mundo será um amigo no céu. Nós, pobres criaturas, seres extremamente limitados, temos os nossos dias e anos que passam rapidamente, são poucos. O nosso corpo, ele nos impõe uma série de limitações. Quantas coisas que nós gostaríamos de aprender, de ler, de conhecer, de realizar, mas o tempo não permite. Quantas viagens que nós gostaríamos de fazer. Meu Deus, quantos lugares nesse mundo para conhecer, mas o tempo não permite. Quantas possibilidades, quantas oportunidades, quantas portas que se abrem, mas o tempo não permite. Você já parou para... Acho que a maior parte de vocês aqui já parou para pensar nisso. Quantos livros para ler? Meu Deus, quantos filmes para se ver? Tem lá uma quantidade enorme de séries que eu gostaria de ver. Quantos encontros maravilhosos para participar. Quanto entretenimento existe nesse mundo saudável, importante, para a gente usufruir. Mas o tempo não permite. Com Deus não é assim. Porque para Deus o tempo não passa. Para Deus o tempo permanece. Diz a Bíblia que anos de eternidade se encontram à disposição de Deus. Deus não tem pressa. Deus não tenta correr contra o tempo. Por que quando a gente ora por uma coisa, a gente fica muitas vezes indignado porque Deus leva anos para... Gente, Deus não é igual a mim e a você. A Bíblia diz isso. O meu tempo não é o tempo de vocês. Essa verdade acerca de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela será verdade a nosso respeito quando nós chegarmos lá no céu.
Para aqueles que estão em Cristo, o inimigo da terra será um aliado no céu. Lá no céu nós vamos ter uma eternidade para ler todos os livros que a gente gostaria de ler, para ver todos os filmes que a gente gostaria de ver. Eu não posso defender isso biblicamente, mas pelo que eu ouço pessoas falar, teólogos escrever, e de alguns versos isolados das Escrituras, eu penso que o céu é um lugar extremamente material, é a continuidade dessa vida, só que com a presença de Deus perto da gente sem pecado. Lá no céu, nós iremos usufruir do tempo sem limites, dos anos sem fim. Lá no céu. Terceiro, Deus é, ao mesmo tempo, infinito e pessoal. Esse Deus que é infinito é acessível a mim e a você. Essa é mais uma doutrina que faz do cristianismo uma religião singular. Esse Criador que está muito acima de qualquer coisa que exista, Ele relaciona-se conosco como uma pessoa, dando-nos o privilégio de falar com Ele, como cantamos há pouco, de clamar a Ele, de relacionar-se com Ele, de amar a Ele, de obedecer a Ele. Gente, nós não temos muita noção do que é isso. O Criador desse universo está acessível a você dentro do seu quarto. Porque Ele, mesmo sendo infinito, Ele é pessoal. Nenhuma outra religião do mundo ensina essa doutrina. A Bíblia diz que quando Jesus apareceu ali no meio do judaísmo, chamando a Deus de Abba, que significa paizinho, que denota uma intimidade enorme, aquilo foi um escândalo para os judeus. Como que pode esse aí chamar o grandioso e infinito Deus de paizinho? Abba, Pai. Os deuses da mitologia grega e ali influenciaram a mitologia romana, esses sim eram deuses pessoais. Se relacionavam com as pessoas, mas nenhum deles era infinito. Todos finitos, tinham fraquezas, tinham falhas morais, tinham rivalidades mesquinhas. Eram pessoais, mas não eram infinitos. O deísmo retrata um Deus que é infinito, criou o mundo, mas o abandonou. É o relojoeiro que cria o relógio e deixa para lá. É um Deus que está longe, afastado do mundo. Os filósofos iluministas o tempo inteiro falavam e pregavam o deísmo. Um Deus que criou e deixou. O panteísmo também afirma que Deus é infinito, mas é incapaz de relacionar-se com as pessoas. Então essas religiões, elas defendem um Deus grandioso, um Deus infinito, poderoso, mas impessoal. Elas entendem que se Deus é infinito, Ele não pode ser pessoal. E se é pessoal, Ele não pode ser infinito. Mas a Bíblia nos diz, gente, a Bíblia nos diz que o mesmo Deus que conta as estrelas pelo nome
sabe o CPF de cada pessoa que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que o Deus que considera as nações como gotas de água dentro de um balde, sabe da lágrima que você derramou ontem à noite. A Bíblia diz que o Deus que criou os luminares, que sustenta todo esse universo pela palavra do seu poder, é o mesmo Deus que conhece as dificuldades da sua família, da minha família, que conhece a depressão da sua filha, a incredulidade do seu tio. A Bíblia diz que o Deus que idealizou e trouxe à existência cada galáxia desse universo é o Deus que conhece a digital de cada ser humano desse planeta. Por isso que Agostinho ele disse assim: cuidas de cada um de nós como se não tivesses mais nada para cuidar, cuidando de cada um como se único fosse. Então, esse Deus que é infinito, que é eterno, ele é pessoal. E aí você entende, você compreende que você, a sua família, a sua igreja está protegido, está protegida e guardada. Não é por qualquer um. O Criador e o sustentador de coisas é aquele que cuida de você. O salmista disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É por isso, por entender essas e tantas outras verdades, que um camarada compôs uma poesia que disse assim, nunca se turbe, ó crente, teu triste coração. Eis com ternura exclama, quem te deu salvação? O quê? Confia em mim somente. Somente em meu poder. E nas mansões eternas, comigo irás viver. E aí depois de pensar várias outras coisas, ele diz, exulta, ó crente, exulta. Ao Salvador bendiz, por ele protegido. És livre e és feliz. Irmãos, esse é o nosso Deus. Um Deus que é infinito, que é eterno, que age na história apesar de ser eterno. É um Deus para quem as noções de tempo não existem. É um Deus que vê passado, presente e futuro da mesma forma. Mas é o Deus que conhece a mim e a você. Exulta, ó crente, exulta. Ao Salvador bendiz, por ele protegido. És livre e és feliz. Vamos ficar em pé e encerrar adorando o nosso Deus. Amém.